Bora lá, meus amores, para uma leitura de opções. Eu já fiz uma, não deu certo. Vamos tentar fazer mais uma aqui, né? Estão pedindo para fazer uma leitura de opções. Chega junto aqui no Flávio Tarô. Você que é nova, você que é novo, é um canal diferente. A gente brinca pra caramba aqui. Traz uma leitura leve, descontraída, tá bom? Seja mais que bem-vinda, mais que bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou Flávio Augusto. Só lembrando, são leituras com energias predispostas. Isso quer dizer, energias predispostas sim a acontecer, se elas vão acontecer ou não, não é uma questão minha, não é uma questão do tarô, não é uma questão sua na realidade. Bora lá, separei 3 pedras aqui, tá? Você escolhe a sua pedra, se precisar dar uma pausa no vídeo, dá uma pausa no vídeo, tá? Para você pensar, na descrição do vídeo vai ter a minutagem aqui das opções, tá? Você escolhe uma pedra e a pedra vai escolher o tarô que será utilizado. A primeira pedra vai ser a verde, tá? Não sei se dá para ver aí, meus amores, é uma pedra bonitinha, não sei. Isso aqui é quartzo verde, se eu não me engano. A segunda pedra, ela é meio azulada aqui, tá? Com cinza, ok. A terceira pedra, ela é marronzinha, meio vermelhinha, bonita pra caramba. Vamos ver quem vai escolher quem. O primeiro tarô, Nightfall. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro tarô, Nightfall. Tarô. A pedra azul. O segundo tarô é o Cavaleiros Templários. A pedra verde e a pedra marrom ficou com o tarô de Waite. Tradicionalzão de Waite, diferente, muito bonito esse tarô. Então vamos lá para a primeira leitura. Vou deixar esses 2 tarotes aqui. Vamos lá começar com o Nightfall para quem escolheu a pedra azul, ok? Tarô, por gentileza, o que iremos falar aqui? Qual a questão? Quem escolheu a pedra azul, por gentileza? Esse tarô é muito difícil sair na pulada, então geralmente eu tiro na intuição, mas eu tento só porque eu falei. 2 de ouros. Mais uma, tarô. As de copas. Pode ser clarificado 2 de ouros, tarô, por gentileza. E o 3 de copas e a estrela. Muito bom mesmo. Fala desse as de copas. Eu vou clarificar isso aqui, tá bom, meus amores? A alta sacerdotisa. Bora lá. Gente, eu tô falando com pessoas aqui, tá, que provavelmente estavam em algum processo de desequilíbrio, tá? O 2 de pentáculos, ele traz uma energia de pessoas estarem equilibrando aqui vários pratos, tentarem segurar uma situação, seja ela qual for, né? Pode ser alguma situação que esteja envolvendo família, pode ser até uma questão de saúde aqui para algumas pessoas. Nós temos a estrela junto com o 3 de copas aqui. O que acontece, meus amores? Eu vejo que existe uma situação onde a espiritualidade vai agir aqui para recobrar um determinado equilíbrio. Só que eu acho interessante que é o seguinte, a lâmina da estrela está causando 2 de pentáculos, de uma certa forma, e o 3 de copas também. Então, aqui a gente pode estar falando com pessoas que talvez devem ter pedido muito para a espiritualidade algum tipo de sinal, algum tipo de informação. E a espiritualidade, ela até tentou, de uma certa forma, trazer algum tipo de situação para você, tá? Porém, é como se essa situação não tivesse sido interpretada de uma maneira muito agradável. Talvez trazendo aqui esse desequilíbrio, pode ter sido, por exemplo, alguém que você conhece, que falou alguma coisa que talvez você não tenha gostado, mas algo que de uma certa forma até fez um sentido. Pode ser, por exemplo, alguém que falou, alguém da sua família que trouxe algum tipo de informação, algum tipo de situação, a mesma questão. Ou até mesmo você pode ter buscado aqui a espiritualidade direto, né?
e ela trouxe algum tipo de situação que não foi tão agradável assim. Tá? O que acontece? Na sequência, nós temos o As de Copas, que foi clarificado pela alta sacerdotisa. Tá? Ou seja, aqui é como se a espiritualidade estivesse falando, olha, tudo bem, a gente entendeu que a mensagem talvez não foi tão bem recebida ou a situação ainda continua em desalinho. Então, nós vamos trazer uma nova oportunidade para você, onde essa nova oportunidade ela vai requerer que você esteja alinhado às suas intuições, às suas percepções aqui. O As de Copas é uma nova oportunidade, pode ser uma questão de relacionamento, pode ser um novo trabalho, alguma coisa assim, tá? Que está sendo sim trazido, oferecido pela espiritualidade, porém é como se você tivesse que pegar essa situação no ar. E eu meio que entendo o que a espiritualidade está querendo fazer, porque muito provavelmente eu estou falando com pessoas aqui que buscam a espiritualidade de uma certa forma ou buscam entender a espiritualidade. E é como se a espiritualidade falasse, olha, a gente não consegue simplesmente materializar uma situação aqui para você, sabe? Você precisa ter essa percepção, já que você está buscando a espiritualidade para ter as suas respostas, para conseguir alguma coisa que você deseja muito, nós vamos te proporcionar, mas é mediante o seu entendimento, mediante o seu merecimento. Vamos clarificar isso aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo. Tarô, por gentileza, o que esse 2 de pentáculos aqui? Pode ser dito alguma questão desse 2 de pentáculos? Eu não vou aceitar 2, Tarô. Então vou tirar na intuição. Não foram nem 2, eram 3. 3. Eram 3. Gentileza na intuição. Três de espadas. Caramba, teve alguma situação bem complicada aqui, hein? Para você que escolheu a pedra azul. A gente tá tão acostumado a falar com signo que fala o nome de signo, né? Pode ser dito mais alguma questão? 7 de pentáculos. Você está falando com pessoas que talvez sofreram algum tipo de traição ou alguma situação muito complicada aí num passado que trouxe sim um desalinho, tá? Adapte esse 3 de espadas ao seu momento que te colocou agora dentro de um processo de dúvida. O 7 de ouros, tá? Onde algumas pessoas talvez estejam naquela assim, e agora? Eu avanço, eu fico como estou, eu arrisco em alguma coisa, eu faço alguma coisa diferente aqui, ou eu simplesmente deixo as coisas acontecerem, porque quando eu tentei, inclusive através da espiritualidade, aconteceu isso, esse 3 de espadas, e a espiritualidade está falando, não foi a gente. Não foi a gente. A manifestação foi diferente. O 7 de pentáculos, inclusive, ele pode indicar que talvez, inclusive, a espiritualidade tenha colocado alguma questão aqui no seu caminho. Muitas pessoas ficaram na dúvida se abraçavam, iam ou não, tá? E aí aconteceu o 3 de espadas. Sabe, aquele tipo... Vou dar um exemplo, tá? Você está num trabalho, de repente aparece uma proposta para você ir... Você está pedindo um trabalho novo, alguma coisa, aparece uma proposta para você ir trabalhar numa cidade vizinha e você recusa essa proposta, mesmo ela sendo uma boa proposta. E quando você recusa a proposta, você acaba sendo desligado da empresa onde você estava, por exemplo. Tá? Mesma coisa, questão de relacionamento. Pô, ou estava no relacionamento aqui, para algumas pessoas pode ser, e aí você pediu aqui a solução, e talvez a solução para alguma questão em desalinho do relacionamento seria sim uma espécie de parte para outra, arrisque sim em novas situações, tá? Porque essa colheita ela já deu o que tinha que dar, talvez você tenha entendido de uma forma diferente, ou não Flávio, não estava num relacionamento, eu pedi um relacionamento, né?
Só que me mandou uma situação que não era aqui, era uma situação que eu precisava viajar, mas sei lá, adapte o momento aí. Era uma situação que me trazia um atrapalhamento, um desgaste, e aí de repente você encontrou uma outra pessoa, se relacionou com essa pessoa fez alguma coisa não tão agradável assim, né? E agora a espiritualidade, ela traz sim uma nova oportunidade, mas é como se fosse nas mesmas condições das anteriores, onde você vai precisar utilizar sim a sua intuição. E o que é a intuição quando a gente fala disso? Muito complicado, mas é o que a nossa alma pede. Eu vou dar uma dica com relação à intuição, tá? Muitas das vezes, não 100%, obviamente, mas muitas das vezes a intuição funciona da seguinte forma: ela te causa um desconforto, mas ela te dá uma força diferente para você agir. Entende? Quando é o nosso pensamento, sempre tende a jogar a gente dentro de uma zona de conforto. Tá bom? Pega essa dica. Vamos lá. Tarô, por gentileza, esse as de copas aqui, pode ser dito alguma questão desse as de copas? Uma lâmina só? Uma lâmina, tá? Eu não vou aceitar duas, pode esquecer. Então vai na intuição. Muito difícil esse tarô. Muito difícil. O julgamento. Nossa, que incrível. Você que escolheu a pedra azul. Esse as de copas, ele chega para finalizar um processo kármico que talvez você estivesse vivendo aí. E aqui eu vejo, eita lasqueira, eu até arrepiei. Aqui eu vejo que é como se fosse uma situação que ficasse em looping para algumas pessoas. Sabe? Como assim, Flávio? Repetição de padrão. Sempre encontro trabalhos parecidos, sempre encontro relacionamentos parecidos, sempre entro em situações parecidas. Parece que, tipo, tudo fica se repetindo. E aqui esse as de copas entregue pela espiritualidade, desta forma, olha que linda essa lâmina, deixa eu tirar do ring light. Olha que poderosa essa lâmina. Ela vem clarificada única e exclusivamente pela lâmina do julgamento. Dá uma olhada no peso que essa lâmina tem. Entende? Ou seja, algo que chega aqui para você, tem que ficar de olho no tempo, algo que chega aqui para você que vai te trazer a finalização de um processo kármico, talvez você estivesse vivendo em looping, onde a espiritualidade, de uma certa forma, ela interviu em algumas vezes, inclusive, tá? Ela não interviu só uma vez. Você pediu, a espiritualidade interviu, mas você não interpretou, você não entendeu, talvez. Pode ser dito mais alguma questão desse as de copas? Existe alguma situação, até mesmo um alerta, tarô, por gentileza? Rainha de copas. A energia de Câncer, Escorpião, Peixes aqui, mas a Rainha de copas aqui, ela entra como uma espécie de conexão espiritual também. Posso estar falando com a energia de Câncer, ou você pode estar lidando, ou venha lidar. Vou falar as energias, tá? Que estão presentes na mesa. Câncer, Escorpião, Peixes, bem interessante aqui, tá? Touro, Virgem, Capricórnio, um pezinho. A energia de Aquário, muito forte também. Fala da Rainha de copas, tarô, por gentileza. 6 de copas. É interessante. Será que é uma situação do passado aqui? Para algumas pessoas existe, para quem quer, tá? Existe um processo de reconciliação aqui. Talvez é isso que talvez algumas pessoas tenham pedido, mas existe uma energia de reconciliação com você vê a Rainha de copas, tá? Ela traz essa energia da... Nossa Senhora, eu odeio esse Windows, eu odeio com todas as minhas forças o Windows. Sai, desgrama.
Gente, só um minutinho. Pronto, gente, desculpa. Abriu uma tela aqui que ele ia travar o vídeo por completo, inclusive. Veio a rainha, conforme eu estava dizendo, veio a rainha de copas aqui, tá? E na sequência, a rainha de copas fala de questões de sentimentos, tá? Na sequência, o 6 de copas. Tarô, pode ser dito alguma coisa sobre esse 6 de copas especificamente? Pagem de copas. Sim, pode haver um retorno, tá? Para quem quiser, pode haver um retorno. Para algumas pessoas aqui, eu entendo que é alguma coisa que já tinha que estar na sua energia. Pode ser, gente, desculpa, o pano de prato que me salva aqui, porque eu tô com o ar-condicionado ligado e tô suando. Para algumas pessoas aqui, é algo que já deveria ter parado na sua mão, já deveria ter acontecido com você, já deveria ter trazido para você uma espécie de completude emocional, porém, houveram aqui alguns desencontros. 2 de ouros é uma lâmina que fala muito de desencontro. Então a gente pode estar falando sim de um relacionamento, de um trabalho ou alguma situação onde a espiritualidade ela volta a algo que passou por você. Algumas pessoas não tiveram percepção porque estavam aqui, ó, numa espécie de celebração. E aí não é nem celebração, porque esse 3 de copas aqui, eu tô olhando ele como alguém que tá tipo em um mundo. Eu estou no meu mundo com outras pessoas, ou sozinha ou sozinho, mas eu estou no meu mundo. Entende? E a situação de uma certa forma passou, você não viu, ou talvez você até possa ter tido um contato com essa situação, adapte ao momento, tá? Flávio, pode ser um trabalho que, eu deixei passar e essa situação retorna? Pode. Não vejo muito uma questão, por exemplo, para algumas pessoas sim, questão de trabalho, pode ser, por exemplo, numa empresa específica que você fez um processo seletivo, ou que talvez você nem chegou a ter feito o processo seletivo, você decide lá e essa situação era sua, mas pode ser uma espécie de uma espécie de estabilidade. Vou explicar. Você tinha a pretensão de fazer um processo seletivo ali para entrar numa empresa X. Essa empresa é muito boa, tal, tinha um salário bacana, só que você acabou que não fez, ou se fez não passou e tal, enfim. Só que agora aparece uma outra oportunidade que ela é equivalente. Por quê? É algo que tinha que te trazer estabilidade, é algo que tinha que ser para você. Flávio, não necessariamente na mesma empresa? Não necessariamente na mesma empresa, mas uma situação equivalente. A mesma coisa, a gente pode até colocar aqui para relacionamento. Para quem quer um relacionamento, para quem está em busca de um relacionamento e a situação passou aqui, ou talvez você estivesse dentro de um outro relacionamento e foi algo que você conheceu, não chegou a se relacionar, até mesmo pode ter chegado a se relacionar sim, tá? Por conta desses 6 de copas aqui. Só que o negócio passou, não fluiu, não vingou, não teve um flow. E a situação retorna aqui porque é algo que era para ser seu aqui. Entende? Preciso falar o nome de si, não vou falar, entende, Pedra Azul? Vamos lá. Tarô, por gentileza. Alta sacerdotisa. Opa. 5 de espadas. Que caiu mais como um alerta, né? Pode ser complementado, 5 de espadas. Rainha de Pentáculos, energia Touro, Virgem, Capricórnio.
Eita lasqueira, 5 de espadas com a rainha de pentáculos. Algumas pessoas aqui podem ter perdido uma espécie de estabilidade. Inclusive agora já entrou para uma outra vertente essa leitura também. Não uma outra vertente, né? Ela trouxe uma outra informação de algo que foi tirado de você retornar para você. Flávio, o que? Algo que te trazia estabilidade. A rainha de ouros, ela sempre fala para mim de estabilidade. Então, poderia ser algo... um trabalho que você foi passado a perna, um relacionamento que alguém foi lá e atrapalhou e não vingou, não fluiu, tá? Por conta dos 5 de espadas aqui. E esses 5 de espadas, clarificando a alta sacerdotisa com essa situação, tá? Inclusive, algumas pessoas vão ficar sabendo de uma situação aqui, que foi feita por debaixo dos panos para talvez prejudicar você que está assistindo. Mas a espiritualidade não vai deixar quieto, não. Aqui a espiritualidade manda recado. Nós vamos reparar essa situação. Vamos utilizar um outro tarô de complemento para você aqui. Tarô, por gentileza, pedra azul. Aqui, para quem escolheu a pedra azul, mensagem da espiritualidade. 2 de pentáculos, 3 de copas, a estrela. Por gentileza. Ai, meu Deus do céu, por isso que eu amo o tarô. Pode ser dito alguma coisa sobre o As de Copas? Se vir a alta sacerdotisa, eu viro a mesa, hein? Eita lasqueira. Tô falando que é algo que era para ser seu? Aqui. As de Copas com a lâmina da morte. Olha o As de Copas retornando aqui com a alta sacerdotisa. Algo que era para ser seu. Alguém teve alguma coisa retirada. E aqui, tá? Vamos lá. Agora é a hora do vamos ver para quem escolheu a pedra azul. Tá? Esse As de Copas aqui, ele pode ter passado pela sua vida, mas ele foi retirado para algumas pessoas pela espiritualidade, porque você não estava pronta, não estava curada, não estava curado para receber isso. O negócio chegou para você e foi retirado. E agora retorna para você. 6 de copas com pajem de copas. Né? Agora retorna na sua energia. Flávio, como assim? Vamos bater no relacionamento? Porque as de copas bate bastante nessa questão, mas é qualquer coisa que te traga emoção, tá? Mas vamos bater em relacionamento, pode adaptar trabalho, pode adaptar outras situações também. Você aqui estava dentro de um processo de desalinho, você ali não estava funcionando, estava ali com esse 3 de espadas, né, flutuando na sua cabeça, muitas dúvidas se você ficava no lugar ou ia embora, ou se você se mudava ou permanecia, se você se arriscava em uma outra situação ou não. Pelo amor de Deus, o que eu faço da minha vida agora? E aí chega um negócio para você. E a espiritualidade chega e fala assim, vamos tirar, vamos fazer um processo de transformação, vamos fazer alguma coisa aqui, porque essa pessoa, do jeito que ela está em este momento, ela não vai saber aproveitar esse As de Copas. Por quê? Por conta desse 2 de ouros com esse 3 de espadas. Tarô é incrível. O tarô é incrível. Tarô é incrível. A espiritualidade mais ainda. Para algumas pessoas houve, ou está havendo, ou haverá, para você que escolheu a pedra azul, uma renovação, uma transformação nas suas questões emocionais. Está havendo uma cura, só que essa cura ela está mexendo com feridas aqui.
e talvez você esteja na dúvida com relação ao que está acontecendo, tá? Por conta da espiritualidade estar agindo de forma oculta aqui, tá? Reparando alguns tipos de situações complexas aí com relação às suas, com relação ao que você entende como seja uma estabilidade para você. Flávio, não tô bem, tô me sentindo emocionalmente abalado, de vez em quando eu choro pra caramba, não sei nem por que eu tô chorando. Espiritualidade agindo. Flávio, eu não sei o que eu faço, eu tô sentindo que tem alguma coisa, mas, não sei te dizer, é uma coisa no peito, sabe? A espiritualidade atuando para trazer o realinhamento aqui das suas questões emocionais. Tenha calma, porque assim que isso tiver um processo completo, ou seja, estamos na lâmina da morte, ó, lâmina da morte aqui, a lâmina número 13. Aí a gente tem a temperança 14, o diabo 15, né? Aí a gente tem a torre 16, a estrela 17, a lua 18, o sol 19, o julgamento 20, que é quando traz. Flávio, mas tudo isso, se você aceitar o processo, isso passa assim, ó. Se você aceitar o processo, é desse jeito, ó. Não tem... O processo ele corre liso, porque não necessariamente você vai precisar passar por todas as etapas, que é a temperança, o diabo, a torre, não necessariamente. Porque, de certa forma, pode até ter passado, só são coisas que voltam para que você precise aprender alguma situação, se curar desta situação, para que você entre dentro da energia do julgamento, e aí o que é para ser seu, volta para você. Para finalizar, a energia da pedra azul, tarô. Por gentileza, as de copas, alta sacerdotisa. Existe alguma questão, algum alerta? Ou só uma complementação? O Yellowfante. Yellowfante. É disso que eu estou falando. Bom, a lâmina do Papa, o Hierofante, que eu chamo carinhosamente de Yellowfante, tá? Ele meio que deu uma expansão para essa situação do As de Copas com o Alta Sacerdotisa. Se tratando desses 5 de espadas aqui, a gente pode até jogar, por exemplo, alguma situação de algum tipo de contrato ou algo que envolveu uma burocracia lá atrás, que era para você ter fechado um contrato, alguma coisa não deu certo, porque talvez você não ia saber lidar com essa questão, ou você sofreu algum tipo de atraso, algum tipo de engano neste passado com relação a algum tipo de processo também, ou algo que envolve burocracia. Mas a lâmina do Papa abriu aqui tanto para questões de relacionamentos quanto questões de trabalho também, que veio junto com o 6 de ouros, o equilíbrio. Entende que nós abrimos aqui a lâmina, o jogo da pedra azul com 2 de ouros, que é o desequilíbrio. O tarô é incrível, gente. Tarô é incrível. Não tem como, meu. E aí a gente fecha com 6 de ouros aqui. Que é o quê? A situação voltando aos eixos. Entende? Estou muito feliz mesmo. Olha, para você pegar o papelzinho para anotar a minutagem, né? Para você que ficou aqui nessa pedra, você que vai ficar por aqui, um mega beijo para você que vai continuar comigo aí nessas mais 2 mensagens que vem. Bora lá comigo, só deixa eu anotar. Não, tem que dar pausa. Um beijo para você que fica. Vamos. Bora lá para você que escolheu a pedra verde, que não parece tão verde, mas é verde. Tá bom? Que escolheu o tarô Cavaleiros Templários. Knight Templar Tarô. Né? Vamos lá.
Mensagem tarô para quem escolheu a pedra verde. Deixa eu deixar aqui, por gentileza. Bora lá. Tarô, do que iremos falar aqui para quem escolheu a pedra verde. Qual foi, irmão? Fala com nós. Nossa Senhora. Qual que bateu na mesa primeiro essa, né? Pivôzão? Pivôzão, baralho cigano? Ou abro para mesa? Para mesa. A justiça. Vamos lá. 10 de paus, tarô. Por gentilângues, uma lâmina, tarô. Sem bagunça, irmão. Sem bagunça. Vamos lá. A justiça, tarô. Bora lá. Meus amores, para você que escolheu a pedra 2, aqui a pedra verde, 9 de copas no fundo do deck. Vou mostrar melhor. Esse tarô, ele entra na compensação do branco da câmera. Com o julgamento. 9 de copas no fundo do deck com o julgamento, tá me mostrando uma situação bem bacana, tá? Que está por vir aqui. Está por vir, eu vou explicar por que essa situação está por vir. Nós temos um 10 de paus que foi clarificado pelo 4 de copas. Estou enxergando aqui uma situação de insatisfação onde algumas pessoas talvez estejam sendo carregadas pela vida. Literalmente, o deixa a vida me levar, a vida leva eu. O 4 de copas é uma lâmina que traz esse processo de não estou satisfeito com o que está acontecendo, não estou satisfeito com o que está sendo me dado, e ele está causando um 10 de paus aqui, que é uma situação de finalização, mas é uma situação de muito peso, muito complexa. E nesse tarô, o 10 de paus, ele é bem característico, porque ele mostra alguém que está sendo arrastado aqui. É como se as situações que estão acontecendo, tipo, posso estar falando com algumas pessoas aqui, que tipo abriram mão do controle ou abriram mão de uma situação ou perderam um controle de alguma coisa aqui. E isso também causando muita insatisfação na sua energia. 27. Na segunda parte, nós temos a lâmina da justiça, que está do lado do 10 de paus, que foi clarificada pelo pajem de espadas. E a mensagem aqui é muito clara. Tá? Quem que é o pajem de espadas na fila do pão dos arcanos da corte? É o ímpeto, é a vontade, é o desejo. Pajem de espadas, ele tem uma energia muito de avançar, ele é muito esperto, inclusive, né? Ele traz uma energia de Áries, Leão, Sagitário, ele traz com ele uma inteligência muito rápida, né? Ele traz com ele Mas então eu estou falando aqui com pessoas que têm essas características, que têm essa pegada do agir de forma rápida, de ter um pensamento rápido, de serem espertas, só que talvez aqui, algumas coisas, eu vou clarificar isso aqui, obviamente, algumas coisas fizeram você entrar dentro de um processo de insatisfação aqui, que como, se tivesse perdido o controle de absolutamente tudo isso. E o tarot falando, olha, a partir do momento que você agir com ímpeto em direção ao que você quer ou que você está desejando, a justiça ela vai ser feita por uma questão de honra. Aí muita gente vai falar, como assim por questão de honra? Cavaleiro de espadas, assim como o pajem de espadas, assim como o rei de espadas e a rainha de espadas, eles têm muita honra com relação às suas questões e aos embates. Não que os outros não tenham, mas é uma característica de quem, por exemplo, não entra numa situação desleal. E isso automaticamente é compensado. Então, quando você entra numa situação, quando você cria essa vontade, esse ímpeto, a justiça ela acontece para você por honra, para honrar quem você é, o que você fez aqui. A ação, a atitude que você tomou. Vamos lá, vamos clarificar esse 10 de paus aqui. Tá, vamos entender primeiro aqui o 4 de copas. Tarô, por gentileza, fala para mim desse 4 de copas aqui. Por gentileza. Girou na mão, irmão?
E aí, banana cigano, qual foi? Por muito tempo, né? A temperança. O que é essa temperança, tá não? Rei de pentáculos. Alguém que esperou alguma espécie de estabilidade aqui. Aguardou ou cansou de esperar. Que algo se estabelecesse, que algo entrasse dentro de um processo de estabilidade. Pode ser sua finança, pode ser com relação a relacionamentos. Adapte ao seu momento. Fala do Rei de Pentáculos. Não manda outra lâmina da corte não, tá? Não manda a lâmina normal pra gente. 2 de ouros, uma situação que estava em completo desequilíbrio aqui. Inclusive, o 2 de ouros, ele foi a lâmina que abriu a mensagem anterior, a mensagem número 1, tá? Pode ser que tenha alguma coisa a ver com essa situação aqui, tá? Temperança, 4 de... temperança, o Rei de ouros com o 2 de ouros. Alguém que aguardou muito tempo, teve muita paciência aqui para que uma situação se equilibrasse, para que uma situação entrasse nos eixos. Pode estar relacionado sim a essa figura de Rei de Pentáculos, Touro, Virgem, Capricórnio, pode ser referente a uma figura masculina sim, ou uma figura feminina que tenha o Yang, né, que é o divino masculino muito forte, tá? É como se, bom, eu aguardei, eu esperei, eu segurei uma situação, esperei essa situação, só que de tanto esperar eu perdi o controle da situação. De tanto esperar eu perdi, isso me trouxe muita insatisfação, isso me trouxe muita frustração, e essa frustração foi com que fosse criando-se um peso, criando-se uma situação, né? Talvez algumas pessoas aqui, se é uma questão, inclusive de trabalho, de um relacionamento, é como se você tivesse pegado, ou alguém tivesse jogado toda a responsabilidade ou de um trabalho, de uma situação de relacionamento nas suas costas, ou na sua família, entende? E até então você aguardou, falou, não, beleza, eu vou segurar esse BO aqui, porque uma hora as coisas vão se resolver, as coisas não se resolviam, as coisas não se resolviam. E o negócio foi começando a pesar para você até que, descambou. E aí eu entro dentro de uma energia de que eu não vejo mais saída, não encontro mais um caminho. Fala desse 10 de paus, tarô, por gentileza. Tá lasqueira, 5 de copas. E aqui, ó, o pior de tudo é que tem alguém olhando para essa situação de peso com muita lamentação. Sabe? Olha para um passado ou para uma situação e fala assim, como é que eu deixei isso acontecer comigo? Ou, né? Como é que eu me permiti passar isso? Como é que... Sabe? Não era para isso ter acontecido, não dessa forma. 5 de copas, tarô, por gentileza. Vai puxar o microfone. A lua, meu Deus do céu. Essa situação ela acabou trazendo uma espécie de insegurança para muitas pessoas. Insegurança, medo, ilusão, né? Uma fase, algumas pessoas aqui estão no escuro da noite, mas olha que interessante. O 5 de copas, ele sempre fala de duas oportunidades, né? Então, enquanto a gente talvez olhe para o leite derramado, atrás aqui tem alguma oportunidade. E é mais ou menos isso, porque aqui a lâmina da lua é escuro da noite, mas o 5 de copas está mostrando um amanhecer. Então é como se a espiritualidade, aqui eu vou falar, a espiritualidade ela tentasse algumas vezes trazer um sol, trazer um amanhecer para você, só que pelo fato de você estar carregado aqui nesse 10 de paus, você não consegue erguer a cabeça para olhar o sol nascendo, olhar uma oportunidade, porque está pesado, eu estou sentindo esse peso em mim,
Tô sentindo essa parada em mim, ó. Tá aqui, ó, tudo doendo, meu. Como se, minha pressão tivesse baixado. Sabe? Tarô, por gentilânix aqui, fala desse pajem de espadas. Por gentileza. As de espadas. O que esse as de espadas representa aqui na energia de quem escolheu a pedra verde, 3 de copas? Meus amores, tem aqui uma situação, inclusive, pode ser uma comunicação que chega aqui e vai te trazer muita alegria, tá? E essa comunicação vai fazer com que você olhe, consiga tirar um pouquinho dos seus pesos, né? E comece a olhar esse sol aqui nascendo. Então pode ser você recebendo algum tipo de, para quem é trabalho, você recebendo algum tipo de comunicação de um novo trabalho, você recebendo aqui algum tipo de comunicação de família, ou de grupos, ou de pessoas, ou você sendo convidado aqui a participar de alguma coisa que vai te trazer uma abertura, uma possibilidade de você conseguir entrar dentro dessa energia do pajem de espadas, ativando essa justiça aqui. Tá? Então eu vejo que aqui essa possibilidade, a gente está falando de as espadas, pode ser comunicação, uma verdade, pode ser um convite, pode ser uma nova oportunidade que apareça de forma inclusive rápida, porque as espadas é uma lâmina de dinamismo aqui, tá? Com relação às suas questões, ou adapte ao seu momento aí, Flávio, pode ser um novo relacionamento aqui? Por que não? Por que não? Pode ser um convite para eu ir para outro lugar aqui, para eu me mudar e trabalhar em outro lugar aqui, ou até mesmo numa outra cidade, num outro país, num outro estado, num outro planeta, numa outra galáxia? Pode. Pode sim. Tá? Aqui eu vejo sim, algumas pessoas inclusive viajando ou mudando. Mudando de malicuia mesmo. Sabe? Fala aqui da justiça, tarô, de forma isolada. Por gentileza. 6 de copas. Se vir um julgamento, eu já sei o que é. Mais uma, tá? 3 de pentáculos. Pode ser dito mais alguma questão? 6 de copas abrange bastante coisa, né, tarô? Grande Eremólias bateu na mesa. O julgamento, ele estava no fundo do deck, no início da leitura. Ele não vai sair aqui na mesa. A não ser que ele saia em outro tarô. Mas ele não vai sair. E aí eu entendi por que é o 9 de copas. Agora eu entendi. Essa mensagem está muito parecida com a mensagem anterior, tá? Se você não viu a mensagem anterior, depois desse vídeo, volta lá, tá? E dá uma olhada, porque está muito parecida, é como se estivesse meio que complementando, tá? O 6 de copas veio clarificando aqui a justiça de forma isolada. 3 de ouros, uma ajuda da espiritualidade com hierofante. Tá? Grande, o hierofante não, eremita. Grande Eremólias. Eu gosto de trocar o nome dos bichinhos. O eremita com 3 de pentáculos aqui, eu estou conseguindo enxergar ele como uma espécie de uma ajuda espiritual por conta do conhecimento. Então, assim, o eremita é aquele que tem o conhecimento, ele sempre busca conhecimento. Com 3 de ouros, que traz essa energia de alguém que chega e te ajuda, é como se esse 6 de copas, por justiça, fosse seu. E aí vai bater muito com a mensagem da leitura anterior, que é tipo isso, ó. O que era para ser seu vai voltar para você. Aqui é como... agora eu entendi.
Diz que eu tô falando. Posta. Deixa eu fazer um suspense, pô. Me xinga, pode xingar. Isso é legalzão. A Lua. A Lua traz ilusão. 5 de copas. Como é que eu não tinha visto isso antes? Ah, mas precisasse desenhar, né? Como é que eu não tinha visto isso antes? Olha o julgamento aqui. É como se algumas questões que você viveu aqui, tá? Não estou dizendo todas, mas algumas questões que você viveu aqui foram questões, principalmente essa que você esperou alguma coisa se alinhar, você guardou alguma coisa recobrar, uma estabilidade, seja um relacionamento, um trabalho. É como se isso fosse uma situação ilusória. E o tarot estivesse falando assim, olha, você está olhando para um passado que esse passado não era para ser dessa forma ou não era para ser seu. E quando a gente fala dessa forma, é da forma como estava acontecendo. Entende? E a justiça, lembra que eu falei que é por honra? Lembrei daquela música, Metal contra as Nuvens, do Legião Urbana. Se por honra, se existe verdade, existem os todos e existe o ladrão. Olha aqui, a justiça trazendo o 6 de copas, trazendo algo que já era para estar na sua energia. Por isso, no fundo do deck, a lâmina do 9 de copas, que é o seu sonho, os seus desejos, com o julgamento falando, a hora que você olhar para isso, a hora que você receber essa comunicação, isso aqui, que você decidir, tiver ímpeto, vontade, tesão, as coisas acontecem. A justiça traz para você aqui, né, essa energia do que era para ser seu. Incrível, bateu muito legal com a leitura anterior. Eu vou utilizar aqui o nosso querido Videntes da Luz para a gente clarificar em bloco. Por gentileza, tarô 10 de paus com 4 de copas. Pode ser dito alguma coisa, ou alertas, qualquer coisa. Por gentilante aqui, a lâmina do mago planifica ou complementa, eu decido na hora. 5 de paus, oh, que isso, tô falando com pessoas aqui que tem uma espiritualidade muito aberta, muito ampla. 5 de paus, por isso essa insatisfação e a vida tá te carregando aqui. Você tá com a sua questão, com as suas questões espirituais. Cara, tá batendo muito com a leitura anterior. Com as suas questões espirituais em completo conflito. A sua manifestação está em conflito. Por que, tarô? Esse 5 de paus. Me empolguei agora. 8 de paus. Conta das coisas, né? Lógico. Aconteceu muita coisa aqui. O 8 de paus está falando para algumas pessoas, deve ter tido aí uma baita de uma tempestade, uma reviravolta, alguma coisa que não foi bacana. Mais uma, fala do 8 de paus. A lâmina da força, meu Deus do céu. Agora vai ter muita gente que vai ficar bravo com a espiritualidade, mas eu tô vendo aqui que para algumas pessoas a reviravolta foi porque a espiritualidade falou, chega. 8 de paus com a lâmina da força. Agora, a gente tem que colocar a lâmina da força no devido lugar dela com relação a você que está ressoando essa energia. Tá? Essa lâmina da força é você. Você que de forma espiritual manifestou essa situação. Não estou falando de uma forma generalizada, mas é o tipo assim, eu estou aguardando uma situação acontecer, mas eu já estou de saco cheio, eu queria pedir para o universo, só que muitas vezes a gente não sabe pedir para o universo, a gente pede de forma errada. Tem até uma historinha que é... Como é que é? Não é nenhuma história. Isso daí eu ouvi até num podcast. A pessoa ela tinha um problema na perna e ela pediu, através de um trabalho espiritual, que esse problema fosse resolvido de uma vez por todas.
a perna simplesmente putrefou, sei lá, necrosou e teve que amputar. Né? Resolveu. Entende? Tem que saber pedir, e aqui de uma certa forma manifestado no 8 de paus, e aí quando a situação meio que desandou, a maionese desandou aqui, tá? Isso desalinhou o seu poder de manifestação. Que como assim eu manifestei, eu pedi uma coisa, manifestei outra? Isso é supernatural, meus amores. Inclusive, nós tarólogos, tarólogas, espiritualistas, aprendizes como somos, a gente cai nessa daí direto e reto. Pede errado, acontece aí, ó. Aí depois a gente fala, pô, meu, nossa. Por isso que eu não peço nada para Deus, para o universo, não peço. Falo, ó, universo, me surpreenda positivamente. Positivamente. Pronto. Tá tudo certo. Tá? Porque se for para pedir, tem que raciocinar muito para saber pedir. E aqui a lâmina da força é exatamente isso. E aqui é a lâmina da manifestação. Entende? Então, pode ser você, pode ser a espiritualidade que se manifestou através dos seus desejos? Sim. Pode ser o universo? Sim. O universo ele não tem distinção. Eu vou dar um exemplo rapidinho. Estabilidade, tá? Rei de ouros. Estabilidade. Você chega para o universo e escreve uma carta para o universo. O universo, inclusive, isso aqui é só um exemplo, tá, irmão? Exemplo, truta. Take it easy, my friend, hein? Vamos lá. Você vai lá e escreve para o universo. Universo, eu quero estabilidade econômica. O universo vai lá e te coloca num trabalho em que você ganha exatamente o que você gasta. Flávio, mas isso não é estabilidade. Para ele é. Você não especificou o que é estabilidade para ele? Faz sentido? Faz sentido, é. Bom, se eu tenho um gasto por mês de R$2.000, ele vai me colocar no trabalho, de certa forma, olhando olhos frios, é uma estabilidade. Você não está deixando de pagar suas contas, você só não está tendo regalias. Mas estabilidade você está tendo. Agora, quando você for pedir estabilidade, olha para alguma coisa que seja muito grande. Imagina um número muito grande na sua cabeça, na sua conta bancária, que você gostaria, se fosse isso aí é bacana. Você pensa e fala assim, como é que era? Meu Deus, me deu branco. Eu não aceito menos do que isso. Aí vai vir umas pessoas e vai falar assim, Flávio, o universo não compreende não. A mente não compreende não. A gente não está falando de palavra, a gente está falando de sentir. Tá? A gente está falando de sentir. Quando você conseguir falar isso, sentindo que você realmente não merece menos do que aquilo que você está vendo, sentir, as coisas começam a acontecer. Palavras têm poder, mas sentimento realiza. Pega essa visão aí, tá bom? A justiça com o pajem de espadas, tarô. Fechei só nessa, acabou. Morreu a nota. 3 de paus no fundo do deck. Para algumas pessoas tem algum tipo de mudança, sim, confirmando viagem, tá? Alguém indo comunicar alguém vindo comunicar alguma coisa a você, ou pode ser um passado, sim, que retorna para algumas pessoas, tá? E inclusive essa situação pode não estar perto de você, tá? É uma mensagem mais adicional. Justiça com pajem de espadas. O que é essa porcaria aqui que vocês estavam querendo aqui? Ser rei de ouro, sem vergonha. Estabilidade? 10 de ouros para vocês, clarificando a justiça e o pajem de espadas. Estabilidade familiar, relacionamentos. Fechou? Tá bom? O que mais? Vamos lá, pegar para anotar. Para você que vai ficar por aqui, meu muito obrigado. Fica com Deus, tá bom? Para você que vai continuar comigo, bora lá. Vamos lá, meus amores, para a terceira opção, para quem escolheu aqui a pedra marrom.
que eu acho que é um quartzo também. E eu não conheço muito de pedra. Vou tirar verde daqui, utilizando o tarô de Waite, que é um tarô diferente. Ele é de Waite, mas ele é full aqui, as lâminas, né? Tarô novo que eu adquiri recentemente. Vamos lá. Mensagem tarô para quem escolheu a pedra marrom, por gentileza. Do que iremos falar, por gentileza. 9 de copas. Oi, gente. Desculpa, é muito difícil eu bocejar no meio da leitura, mas é dissipação energética, né? Vamos lá, mais uma, por gentileza. A segunda leitura tinha um peso, a segunda opção, né? Tinha um peso mais complicado. As de paus. Pode ser falado alguma coisa do 9 de copas, tá bom, por gentileza. 9 de ouros. Gostei, 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 gostei. As de paus, tá bom, por gentileza. A lâmina do enforcado. Mais ou menos. 7 de espadas no fundo do deck. E meus amores, tem alguém aqui dentro de um processo de autofurtividade. É como se você tivesse nas suas mãos, tá? Alguma espécie de oportunidade, alguma coisa. Como se tivesse para você na sua linha tanto uma completude emocional quanto um resultado, dinheiro. Mas existe uma autofurtividade com relação a essa questão, a estabilidade, tá? Onde muito provavelmente foi causado por alguma situação que você passou aqui, em que você talvez tenha se sentido derrotada, se sentido derrotado. Aqui a gente pode estar falando de uma figura feminina que talvez tenha, de uma certa forma, atrapalhado aí, né? Trazido alguns tipos de traumas ou como é que chama? Putz, tá até na moda a palavra autossabotagem, né? Através de alguma situação aqui. Figura feminina, tá? Energia yin, então pode ser um homem, sim, ok? Que tem uma energia yin muito forte, uma energia do divino feminino muito forte. Se tratando de uma leitura coletiva, não dá para colocar tão a questão aqui, mas pode ser até uma mãe para algumas pessoas que num passado ou te cerceou ou tinha alguma situação desses tipos de trauma, acabou passando para você. Mas olha que interessante. Nós abrimos aqui com a lâmina do 9 de copas, que foi clarificado pela lâmina do 9 de ouros. E é interessante que é um resultado que traz uma coisa que é um sonho para você. Ou seja, posso estar falando com pessoas que talvez estejam aguardando algum tipo de dinheiro para realizar um sonho? Podemos, tá? Algum tipo de resultado, um dinheiro sair para que você faça uma viagem, ou compre sua casa, ou inicie algum projeto, ou faça alguma coisa. Por isso, essa situação pode estar meio que travada aqui, né? O As de paus, que seria esse novo início, clarificado pela lâmina do enforcado, que traz uma situação parada aqui, né? A gente pode estar falando com pessoas aqui que até têm o recurso ou até sabem que podem conseguir o recurso para realizar determinados sonhos, mas é como se não tivesse uma força de ação, não tivesse algo que te motivasse, alguma coisa. Embora os seus motivadores aqui, tá? Eles sejam incríveis. Como assim, Flávio? Os seus sonhos, o que você quer, a possibilidade, as capacidades que você tem de realizar aqui, os seus sonhos são muito grandes. Mas por conta dessas, até deixei aqui em cima, tá? Por conta dessa lâmina aqui, ó, 7 de espadas, essa daqui, rainha de ouros, e essa daqui, o 5 de espadas, é como se alguma coisa que aconteceu na sua energia, isso a gente pode estar falando de um passado, tá?
essa situação, ela meio que desalinhou as suas forças, mesmo que desalinhou o seu poder de manifestação aqui. Vamos entender, vamos clarificar de uma forma aqui, para a gente saber o que está acontecendo. Tarô, por gentileza, na energia de quem escolheu a pedra marrom. Interessante, eu deixei para falar agora, né? Foi a pedra que eu escolhi, inclusive. Mas a leitura não é para mim, não. 9 de copas, tarô, por gentileza. Podemos estar falando desse 9 de copas, 4 de espadas. É um sonho que está parado. Tá só em sonho mesmo. 4 de espadas, 7 de ouros. Por conta de algumas dúvidas. Algumas pessoas têm alguma dúvida com relação ao que se quer aqui. 4 de espadas é uma lâmina de preparação, tá? E o 7 de ouros é uma lâmina que traz a questão da colheita, assim como o 9 de ouros. Então, a gente pode estar falando com pessoas que vão receber uma espécie de um dinheiro e aí adapte. Pode ser processo, pode ser herança, pode ser salário, pode ser acordo, pode ser um dinheiro que você esteja esperando que alguém está te devendo. Adapte, tá? E é como se você estivesse pensando, bom, eu tenho alguns sonhos, algumas coisas, mas eu não sei muito bem o que eu quero fazer. E o 4 de espadas traz essa energia de quem está se preparando para alguma coisa. Só que o 7 de ouros é a dúvida do mantenho as coisas como estão ou me arrisco em alguma situação. Entende? E aí essa situação, a manifestação no geral, ela acaba ficando meio que travada, né? Ela acaba ficando meio que travada. Aqui, por conta desse 4 de espadas, lembra dos 5 de espadas que eu mostrei para vocês, que estavam no fundo do deck? Então, algo que foi causado é como se você eternamente voltasse a uma situação e essa situação te gerasse dúvida. Por isso, talvez, algumas pessoas não conseguiram manifestar nenhum tipo de sonho até hoje. Mesmo sabendo que tem uma energia para isso. É como se você sentisse que é algo que é seu, intrínseco em você, até mais forte do que você, mas você fala assim, eu não consigo realizar. Não consigo sair do lugar, não consigo iniciar um projeto, não consigo iniciar um relacionamento, não consigo nada. Porque eu sempre volto no 4 de espadas, eu sempre preciso me preparar para alguma coisa, porque lá atrás minha mãe, meu pai, sei lá que capivara foi, esse termo, né? Botou na minha cabeça ou em algum momento falou, talvez você não seja capaz de conseguir isso, ou você nunca vai realizar isso, ou a vida é dura, ou você tem que trabalhar muito, ou você tem que se preparar demais para conseguir as coisas que você quer. E o universo aqui falando para você, falando, não é assim que funciona. Primeiro que, se você está se preparando aqui para iniciar um projeto, para ir atrás de um sonho, esperando um momento certo, o momento da colheita, o 7 de ouros, isso nunca vai acontecer. Pesado, mas realidade. Nunca vai existir um momento certo, nunca vai existir a hora certa. Vão existir o quê? Energias predispostas que favorecem o momento. Para quem é nova, para quem é novo, até para quem me acompanha, não chegou a ver isso nos meus vídeos, quando eu comecei o canal no YouTube, eu fiquei 1 ano e meio para abrir o canal, aguardando o momento certo. E fiquei 1 semana para gravar o primeiro vídeo. E aí um mentor veio e falou assim, você parou para pensar que se der errado é só você gravar de novo? Foda, né? E aí ele completou, ele falou assim, isso daí é para a vida. A única diferença é que o celular tem uma memória limitada. A vida não. Você pode pegar, inclusive, o que deu errado para estudar, para não cometer os mesmos erros nas próximas gravações da sua vida. Interessante, não é? E aqui é exatamente isso. Por que essa necessidade de se preparar tanto, de aguardar tanto momento? Flávio, eu não tenho dinheiro. O que eu tenho dá para começar, mas eu não sei se vai dar resultado. E eu já fiz e deu errado. Então você
busca um entendimento do que você fez errado, para que você não cometa esses mesmos erros, cria uma estratégia melhor com relação ao que você vai fazer, para que você diminua ao máximo as possibilidades de você ter um prejuízo financeiro. Porque saber fazer, você sabe. Se você está aguardando o momento certo, ele apareceu. Energias predispostas. Eu falei no início do composto do vídeo. São energias predispostas. Se elas vão acontecer ou não, não é uma questão minha, não é uma questão do tarô, é uma questão sua. Entende? Tarô, 9 de ouros, aqui eu inverti. 9 de ouros aqui para quem escolheu a pedra marrom por Gentilânix aqui. Alô, fala comigo, meu amor. Rainha de espadas. Não preciso de mais nada, né? Energia de Hades, Gêmeos, Libra, Aquário. Não se pegue a condições energéticas da lâmina, a referência de elemento, tá? Rainha de espadas, ela senta, olha, decide e vai. Olha aqui, ó, a posição dela. Isso aí do ring light. Olha a força dessa lâmina, olha a imponência dessa lâmina. Eu ergo minha espada e eu vou. E tá clarificando o quê? 9 de ouros aqui. E o 9 de ouros é o quê? É um motivador. O que é que você quer fazer? O que é que você quer realizar aí? Que você está nessa eterna preparação. A Rainha de Espadas também, ela fala de cortes, ela fala de agir com energia, ela fala de agir de uma determinada forma, um tanto quanto fria com relação a algumas questões, porque algumas pessoas podem estar esperando um resultado muito grande com relação a esse sonho, e ela vem aqui e fala assim: se a sua expectativa é um resultado que ele vai além das possibilidades momento, corta. Porque quem vive de expectativa cai dentro de ilusão. Quem vive dentro de expectativa cai dentro de ilusão. Por quê? Pelo nosso livre-arbítrio, essa palhaçada chamada livre-arbítrio, essa mentira de roda de Sansara, criada pelo contrário, por essas capivaras astrais sem vergonhas, né? Nosso livre-arbítrio, ele dá direito a duas situações, só. Você decidir e você agir. Só. O resultado independe. O livre-arbítrio é só para balizar o que é certo e o que é errado mediante o nosso contexto. Só. Se você fizer o mal, você vai receber o mal. Se você fizer o bem, vamos ver se você merece receber um bem também. É assim que o contrário trabalha. Inclusive, quem criou essa roda de Sansara aqui que a gente vive, que é esse processo reencarnatório, que é uma mentira, inclusive, também. Vamos ver educação consciencial, Karen Canedo. A Karen tem um canal que ela desmistifica a espiritualidade. Muita gente vai bater de frente, principalmente quem é muito ligado ao espiritismo kardecista, que também caiu dentro da roda de Sansara, que também caiu nas armadilhas do contrário. Complicado falar isso. Não sei porque eu falei, alguém precisava ouvir. Tarô, As de Paus, por Gentilânix. Mas não fica bravo comigo não, não fica bravo comigo não. Tá tudo certo. Cada um acredita no que quer, né? 3 de Paus. Mais uma. 2 de Paus. Cara, tá vendo um downgrade aqui de situação. Mas eu entendi a mensagem. Eu não sei do que a gente está falando aqui. Se alguém está querendo se preparar para entrar dentro do relacionamento, para criar um canal no YouTube, para trabalhar com espiritualidade, para entrar num projeto, para desenvolver um projeto, para desenvolver um sonho, para conquistar um sonho.
Gente, obviamente, a gente está falando de situações, tá? Ah, Flávio, eu quero comprar um apartamento. Você vai ver as possibilidades que você tem. O que o tarô está falando assim, aqui é, veja as possibilidades que você tem, haja de acordo com as possibilidades que você tem. Quando a gente fala de rainha de espadas sobre o 9 de ouros, tá? Agora, adapte para o seu momento a qualquer situação. Pô, Flávio, eu me preparo eternamente para me abrir para um relacionamento aqui, porque eu quero ter um relacionamento, mas eu travo. Porque minha mãe, porque, sei lá, alguém falou que eu lembrei. Olha o que eu lembrei. Um ex-relacionamento que eu tive. Que a pessoa foi numa pessoa que jogava búzios, tá? A pessoa que jogava búzios, que não tinha que falar de relacionamento, não sei se esse meu ex-relacionamento perguntou. A pessoa falou assim, sua vida aqui é seguir sozinho. Simplesmente a pessoa foi lá e fez o que ela achou que tinha. Porque no jogo de búzios foi dito isso para a pessoa. Quem tem o direito de falar para você o que você vai ser, quem você é, o que você vai fazer aqui? Quem? Flávio, mas é um jogo de búzios. Pô, não interessa. Flávio, mas você é cartomante. Não interessa. Mas foi meu pai que falou que eu não vou ser ninguém. Não interessa. Foi minha mãe que falou que eu desse jeito nunca vou arrumar um relacionamento. Não interessa. Ninguém tem direito de falar quem você é, o que você vai fazer, o que você veio para fazer aqui, a não ser a sua alma, a não ser você, a sua essência. Eu fico pé da vida com isso. Pé da vida. Porque durante a minha vida toda também falaram o que eu tinha que fazer. E quando eu cheguei e fiz assim para todo mundo, falei, vocês vão tudo se catar, cambada de capivara, a minha vida começou a andar. Ninguém tem o direito. Não é o cara que joga abuso, a mulher que joga abuso, que é cartomante, que faz... Ninguém. Eleva o seu padrão vibracional. Sobe ele, as coisas começam a andar. Começam a fluir. Não vai fazer que nem gente tonta que ouve um negócio e vai lá e toma atitudes baseadas, e não foi só essa questão. Porque se parasse nisso, e aí eu tô falando para quem busca tarô, para quem busca búzios, para quem busca orientação, para quem... Se parasse só nisso, tava bom. Bom, vamos lá. Fala desse enforcado aqui, tarô. Cinco de paus, tarô, por gentilante, muita energia de paus aqui. 2 de ouros. Fundo do deck. 9 de espadas. Pelo amor de Nossa Senhora, ansiedade, hein? Vamos lá. O as de paus veio clarificado pelo 3 de paus, pelo 2 de paus. Eu entenderia até como um downgrade aqui. Inicia, de repente para. Mas eu entendi aqui o que o tarô quis mostrar, tá? O as de paus é o pontapé inicial, é o passo. Pela jornada do as de paus, então o as de paus eu inicio, eu dou o pontapé inicial. 2 de paus. Eu paro, eu avalio a melhor possibilidade, aí eu ando no 3 de paus, quando eu chego no 4 de paus eu celebro o que aconteceu. Depois da treta, o pau quebra. Mas aí não é o caso, né? Aqui o tarô está falando assim, olha, você precisa dar o pontapé inicial, seja no que for que você quer. Você quer se lançar num relacionamento? Se lança. Você quer se lançar num novo projeto? Se lança. Você quer viver? Se lança. Você quer viajar? Mudar de casa? Faz. Mas dê o pontapé inicial, entra em movimento, e aí sim, quando tiver em movimento, você para, analisa.
E continua. Só que olha quem está aqui em cima do enforcado. O 5 de paus, que é o conflito, com 2 de ouros, que é algo que está em desalinho. Algumas questões, principalmente as suas questões de ação, elas estão em desalinho. Por que isso, tarô? Por quê? A ação aqui de quem escolheu a pedra marrom, ela está em desalinho. Ô, meu pai, dá para entender, né? Deu errado, né? Quando tentou, 10 de espadas. Pode ter tido uma finalização de um relacionamento, uma finalização de um projeto, uma finalização... O que era isso? Uma finalização de alguma coisa que você tentou fazer e não deu certo, né? 10 de espadas, a temperança. Pode ser algo aqui, inclusive, que está demorando para finalizar. Algumas pessoas aqui que escolheram a pedra marrom ainda estão sob uma dor. É como se estivessem tentando se curar de uma situação ainda. Muito complicada. Ou tendo a esperança de que alguma situação aqui vai se resolver. Por isso está aqui nesse conflito de ação. Não sei o que eu faço, não sei se eu vou atrás do que eu quero, se eu não vou, né? Só que o tarot está falando, olha, enquanto você tiver com essa ação comprometida por esse desalinhamento aqui, e aqui pode ser alguma questão até financeira que esteja gerando um tipo de conflito para alguém que quer agir aqui, tá? Mas aqui está falando, deu o pontapé inicial, que é como se as coisas elas fossem acontecendo conforme tem que acontecer. Entende? Tarô, vamos pegar isso aqui de Rider-Waite. Não? Tá. Nove de copas, 9 de ouro, tarô por gentilânix aqui para quem escolheu a pedra marrom, tentou virar a morte. O que eu faço aqui, ó, baralho cigano, aceita ou não? Bora. Tem gente que vai mudar aí, tem gente que vai fazer algum tipo de viagem. Mais uma. Não sei se é a morte, hein? Pareceu. Não, não é a morte, não. 2 de espadas. Clarificado pelo 3 de ouros. Houve influências aqui, meus amores. Tem alguém te influenciando, ou você pode... Putz. Se for uma questão de relacionamento, pode ter até 3 pessoas envolvidas aí. Não estou falando um triângulo. Uma dúvida entre 3 pessoas, 2 ou mais. Se for uma questão de projeto, 1, 2 ou 3 projetos. Se for uma questão de mudança, 1, 2 ou 3 lugares ou até mais. Se for uma questão de adapte, 1, 2 ou 3 ou até mais. E o 3 de ouros causando esse 2 de espadas. Agora dá meio que para entender. Flávio, eu quero iniciar com tarô no YouTube, mas eu também pratico reiki e teta healing. E eu não sei se eu inicio com tarô e boto isso, ou se eu não inicio nada, ou se eu inicio só divulgando reiki em outras redes sociais. Você já sabe a resposta. 2 de espadas. Fala, tira o véu da ilusão aí. Tira o véu da ilusão. Olha de verdade para a situação. Quer ver? Vê? Acho que essa leitura vai ser a mais demorada. Fala aqui do 2 de espadas isoladamente, tá? Por gentilânix aqui. A justiça. Fala da justiça. Faz isso não, irmão. Fala da justiça. A temperança. Linka com a temperança de baixo. O que te fez... Puta, alguém está esperando alguma justiça ser feita aqui. Com relação a esse 10 de espadas. Entendi. Ou alguém está esperando alguém retornar.
Se for uma questão de relacionamento, ou alguém retornar, ou uma possibilidade de acontecer para que você volte, abriu aqui bastante. Mas para quem é questão de relacionamento, uma dessas 3 pessoas aqui é alguém que você talvez já se relacionou, teve uma situação de finalização muito complicada, talvez você esteja na dúvida em ir nessas outras, 3 de paus, 2 de paus, porra, com o as de paus aqui. Eita lasqueira, se é questão de relacionamento tá mais complicado ainda, hein? A temperança com a justiça, alguém tá esperando, como se sentisse que, tipo, não teve um processo finalizatório. Fala aqui mais dessa situação. E para algumas pessoas realmente não teve. Para algumas pessoas realmente não teve. Questão de relacionamento. Questão de projeto, trabalho. E eu posso falar uma coisa para vocês, meus amores? Essa leitura aqui, ela tá me lembrando uma leitura que eu vi da Karina para o signo de Aquário, da Casa Tarô. Muito parecida. Muito parecida mesmo. Esse 2 de copas, temperança, justiça, alguém tá... Aqui tem, para algumas pessoas, não é para todas, meus amores. Para algumas pessoas tem sim algo que não se finalizou. Então tem essa dúvida. Talvez alguém aqui até, inclusive bem parecido mesmo. Alguém já até teve uma movimentação, já deve ter encontrado alguém aqui, mas de repente o negócio parou, ou travou, ou tentou se relacionar aqui, se for questão de relacionamento. Flávio, projeto aqui eu vejo mais como alguém que está tentando se recuperar de uma situação que aconteceu, que deu errado, tá? Que talvez você poderia ter ou trabalho, você poderia ter enxergado como algo que é para você. Algumas pessoas podem estar esperando, inclusive, alguma coisa de justiça aqui, para que dê o primeiro passo, para que as coisas andem. Mas aqui está falando, olha, se você tem como se movimentar, se você tem como começar a se movimentar, se movimenta, porque a partir do momento que há a movimentação, é como se as coisas desenrolassem. Para quem está esperando um dinheiro chegar, alguma coisa, mas tem como iniciar. Flávio, eu não tenho. Eu tenho que esperar esse dinheiro chegar. Então solta. Para de criar, para de ficar planos mirabolantes, etc, etc. Porque isso daqui está travando. Você está gerando um conflito em cima da situação. Tarô, as de paus com a lâmina do enforcado. 2 de ouros, que veio aqui, retornou. Pode ser dito? Que causa uma finalização. Ah, meu pai. 5 de copas, 5 de espadas no fundo do deck. Um arrependimento aqui. Ou você ou alguma pessoa, se for questão de relacionamento aqui, se arrependeu. Mas aqui eu não tô vendo, eu tô vendo tanto... Se for relacionamento, tanto uma parte quanto a outra, tá todo mundo parado aqui. Tá todo mundo aguardando todo mundo. E aí ninguém fala com ninguém, ninguém resolve absolutamente nada aqui. Para quem é relacionamento, projeto, aqui já é outros 500. A lâmina do 2 de espadas, do 2 de ouros, que tinha retornado aqui, tá vendo? Veio com a lâmina do mundo. Finaliza isso que está te trazendo desequilíbrio. Quando você finalizar isso que está te trazendo desequilíbrio, as coisas, o conflito, ele para, o enforcado ele muda de posição e aí essa situação que você quer, ela acontece. Aqui, por outro lado, pode ser que essa situação está travada ainda por conta dessa finalização de ciclo que aconteceu, que trouxe esse desequilíbrio. Então, esse 10 de espadas. Tarô, fala mais aqui, complementa o 2 de ouros com a lâmina do mundo. Por que eu peguei esse tarô? É um tarô que foi utilizado na primeira leitura. Nossa, que viagem.
Ainda bem que a lâmina caiu para baixo. Tarô, por gentileza. Vai ter gente que vai falar, tinha que usar. Não, não tinha porque tá magnetizado na outra energia. Eu não desmagnetizei aqui, porque você não demora muito para gravar. Tarô, 2 de ouros com a lâmina do mundo, que pode ser dito. Rainha de paus. Energia de Áries, Leão, Sagitário. Pode ter forte no mapa estar lidando. Já que falamos de energia. Libra. Libra, Sagitário muito forte mesmo. O que mais aqui? Bom, aí os outros signos um pezinho. Tá? Áries, Leão, Sagitário, Touro, Virgem, Capricórnio, Câncer, Escorpião, Peixes, Gêmeos, Libra, Aquário aqui. 8 de copas, alguém que se afastou de uma situação, alguém precisa se afastar de uma situação. Vamos lá. 9, Rainha de paus, tá? Clarificado pelo 9 de paus. 9 de paus é uma lâmina que fala assim, ainda tem jeito, tá? Ainda tem jeito de finalizar essa situação, ainda tem jeito de olhar para essas questões, para olhar para essa situação que está te trazendo desalinho aqui, tá? É como se eu estivesse observando 2 questões. Primeiro, algumas pessoas estão com a espiritualidade desgastada e não estão conseguindo uma conexão com a espiritualidade. Outras pessoas estão com a sua energia meio que já ali quase chegando no finalzinho. Rainha de paus com 9 de paus. É como se uma situação tivesse te drenado energeticamente aqui. E aqui o 9 de paus está falando, não é o fim, não é o fim, não desiste. Poderia dizer para algumas pessoas que tome ação. Eu sinto que esse relacionamento não terminou. Então vai lá e manda mensagem para a pessoa. Fala com a pessoa. Mas se a pessoa me cortar, o problema é dela, você tentou pelo menos. Né? Para quem é projeto, já deu, né? Já deu. Para quem está aguardando alguma coisa, já deu, né? Aguardando, não dinheiro, né? Para quem realmente não tem possibilidade, tá? É sair dos conflitos. Soltar para o universo, porque as coisas fluem. Mas para quem outras situações que foram ditas anteriormente, já deu, né? Se 10 de espadas aqui, já deu. O tempo que você vai ficar no chão é o tempo que você vai querer ficar no chão. Entende? A dor, ela é inevitável, o sofrimento é opcional. Tá? 9 de paus, com a rainha de paus, fala assim, você ainda tem força para conseguir. A rainha de paus é uma energia mais para frente que para-choque de Toyota. Ela não liga para o que os outros estão falando, ela tem uma disposição para resolver o que ela precisa resolver. Flávio, mas eu tô cansado, eu não sei. Mas ainda tem um ponto, ainda tem. Então pega aquele negocinho de combustível que você precisa aqui. Algumas pessoas aqui precisam fazer uma limpeza ou uma regeneração espiritual urgente. Urgente. Como, Flávio? Acende umas velas, toma uns banhos de erva, vai tomar um banho de sal grosso, sei lá, vai para o meio do mato, dá uma olhada ali no meio do mato, uma cachoeira, um mar, uma coisa assim. Tá? E aí o negócio flui. Tá bom, meus amores? É isso que eu tenho para você. Espero que você tenha gostado. Você que assistiu todos, muito obrigado. Você que assistiu só esse, muito obrigado também. Fica com Deus. Até os nossos vídeos tradicionais dos signos. Gostei de fazer leitura de opções. Cansa, mas é bem bacaninha. Vou fazer mais aqui para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.